Olá, esse aqui é o Paulo Coelho. Ele tem 30 centímetros quase, são 29 exatamente, desde a pontinha da orelha até essa pontinha aqui do pé. Nessa segunda aula, a gente vai fazer o corpinho. Você já tem a cabeça pronta aí, né? A gente faz o corpinho, ó, cabeça articulada e a gente vai prender unindo os dois. Mas não esquece que na próxima aula a gente faz uma roupinha para ele. Vamos começar então pelo braço, porque depois a gente já vai fazendo o pé, juntando as duas pernas, faz o corpinho, e aí na hora de juntar o braço já tá pronto, a gente só costura, termina o pescoço. Então a gente vai começar por aqui. Vou ver se esse restinho de linha vai rolar. Então, vou começar aqui com o anel mágico. 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puxa aqui para poder fechar. Próxima carreira, 6 aumentos. Passa esse fiozinho aqui por cima desse nó, assim fica mais bonitinho. Um, 2, 3, 4, 5, a última aqui, ó, 6, marcador pra cima. Vou pegar esse marcador aqui, vou encaixar ele aqui. Próxima carreira, 1 ponto e 1 aumento. 1 ponto, depois 1 aumento. Eu vou intercalando até chegar no final. No final, vamos ter 18 pontos. 1 ponto e 1 aumento. Chegando aqui no final, esse marcador vai pra cima. Acho que eu esqueci de fechar melhor esse anel mágico aqui, ó. Tá com uma bolinha e eu não quero bolinha nenhuma. Tem que ser bem fechadinho. Aqui, é só puxar, aí ficou bem fechado. Então, temos 18 pontos e eu vou fazer agora 2 carreiras contornando esses 18 pontos. Deixa o marcador aí embaixo e aí contorna até ter 2 pontos bem acima do marcador. Aqui as 2 carreiras. Nesse próximo aqui, eu vou começar com 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Agora 3 diminuições seguidas. 1, 2, 3 e termino com 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, marcador. Agora, mais uma carreira. Deixa eu botar esse fiozinho do anel mágico ali pra dentro, pra ficar limpinho assim, pra não atrapalhar. Começo aqui com 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, essa parte aqui da frente. Calma, 5, essa parte aqui da frente. 2 diminuições. 1, logo em seguida, outra. Termino com 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, passo o marcador para cima. Vou encaixar ele aqui dentro. Temos 13 pontos. E agora eu vou subir 14 carreiras, contornando esses 13 pontos, que é para dar o tamanho aqui, ó, do bracinho. Essa parte aqui de baixo foi a parte da mãozinha.
Então, agora, deixo o marcador aqui, até coloquei ele ali pra dentro. Eu vou só fazendo aqui um ponto em cima do outro, até ter os 14 pontos bem acima do marcador. Para as perninhas, elas serão iguais, e esse aqui é o pezinho de coelho. A gente faz aqui o primeiro, depois volta e faz o segundo, eles são iguaizinhos. Eu vou começar aqui com o anel mágico, 6 pontos aqui dentro. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Fecha o anel, próxima carreira, 6 aumentos. Opa. Sempre faço pegando por cima, com a agulha assim, por cima, para fazer o ponto X. Ele fica bem mais apertadinho, mais estruturado e tem um acabamento bem melhor. Não fica com buraquinho entre um ponto e outro. Terminei aqui essa carreira, vou passar um marcador para marcar os pontos. Vou usar essa cor aqui, bem chamativa, sempre no último ponto. E vou fechar melhor esse buraquinho aqui. É só puxar bem fechado. Próxima carreira, encaixa aqui, ó. Um ponto e um aumento. Um ponto e um aumento. Um ponto, um aumento. Eu vou fazendo assim, intercalando um ponto e um aumento, né, por 6 vezes. É chegar até o marcador de novo. Aí, a gente vai ficar com 18 pontos. E aqui, cheguei, aí eu passo o marcador pra cima, sempre assim, ó, sem precisar tirar. Nessa próxima carreira, começo com 2 pontos. 1, 2, um aumento. 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, um aumento. Mais 5 pontos de novo. 1, 2, 3, 4, 5, um aumento, 2 pontos e um aumento. 1, 2 pontos, termino aqui em cima do marcador com um aumento. Temos 22 pontos. Vou passar esse marcador para cima. Agora, eu vou contornar esses 22 pontos aqui, fazendo 2 carreiras. Só um bondinho em cima do outro, assim. Duas carreiras feitas, marcador para cima. Começo agora fazendo o contrário. Primeiro, peraí. Começo agora com uma diminuição. E 5 pontos. Isso por 2 vezes. Vou fazer aqui os 5 pontos. 2, 3, 4, 5. De novo, uma diminuição e 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. Uma diminuição, termino com 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. E 6. Marcador para cima, temos 19 pontos e vamos fazer uma carreira fazendo aqui esses 19 pontos. Marcador para cima.
Começo com uma diminuição. Três pontos. 1, 2, 3, uma diminuição. 4 pontos. 1, 2, 3, 4, uma diminuição e termino com 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora temos 16 pontos e eu vou fazer uma carreira desses 16 pontos. Vou começar aqui com 3 pontos. 1, 2, 3, uma diminuição e termino com 11 pontos agora. 1, 2, é só chegar até o final. Marcador para cima, vou colocar aqui só uma bolinha de enchimento, que já vai me facilitar para poder segurar. Empurra bastante para não costurar com o enchimento. Agora fica fácil pra gente segurar assim. E aqui, vou criar esse calcanhar assim. Então, começo fazendo uma correntinha, viro a peça. Deixa esse marcador ali, não tem problema. Pulo a correntinha e eu vou fazer aqui ponto baixo, voltando. Vou fazer 7 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uma correntinha, vira. Agora eu vou pular a correntinha e um ponto desse. Vou encaixar no segundo ponto. Vou voltar fazendo 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uma correntinha, vira, pula a correntinha, pula o ponto. No segundo, eu encaixo e agora eu volto fazendo 5 pontos baixos. Já fiz 1, 2, 3, 4, 5. Uma correntinha, vira, pula o primeiro, a correntinha, pula o primeiro ponto. No segundo, eu encaixo e faço agora 4 pontos. Já fiz o primeiro, segundo, terceiro e quarto ponto. Agora, tá virado assim pra frente, né, do mesmo jeito que a gente já tava fazendo antes, e aqui já tem essa parte aqui de baixo da sola do pezinho. E a gente vai continuar costurando em espiral. Aqui, nessa parte do lado, vamos fazer com muita atenção, a gente precisa de 4 pontos aqui. Então, aqui eu vou encaixar um em cada buraquinho. Ó, vê se você consegue enxergar esses buraquinhos. Aqui, nessa lateral, eu vou fazer em 4 buracos. Esse primeiro aqui vai ser no mesmo ponto. 2, 3 e 4, onde estava o marcador. Então, para começar, no mesmo lugar que eu fiz o último ponto, eu vou fazer mais um. No próximo buraquinho aqui, 2. Nesse vãozinho, 3. E onde estava o marcador, 4. Sigo fazendo 8 pontos que eu tenho aqui na frente, ó. Conta os 8 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Achou os 8 pontos? Faz eles aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nessa lateral aqui, eu vou fazer também 4 pontos. Ó. Vamos ver onde que tem aqui os 4 buraquinhos pra gente poder encaixar. O primeiro, eu vou fazer bem aqui no pezinho, ó, já tem uma bolinha aqui. 1, 2, 3, 4. Vou terminar bem abaixo aqui de onde a gente tem já os pontos formados. Então, aqui, bem nesse vãozinho, vai ser o primeiro. Nesse buraquinho aqui. O 2, nesse vão. 3, e nesse último buraquinho, 4 pontos. Pronto? Terminamos, e aí toda a volta tem ponto baixo e a gente já consegue subir em espiral. Agora, esse marcador, ele não vai mais ficar aqui. Vou tirar, ele vai ficar aqui em cima agora. Vou encaixar aqui e essa pontinha ali pra dentro. Vou continuar fazendo aqui, ó. Já vou encaixar nesse primeiro ponto e um ponto baixo. Agora, uma diminuição, vou costurar normalmente. A gente tem os pontos para poder pegar e a gente vai continuar fazendo em espiral. Fiz aqui a minha diminuição, 4 pontos. 1, 2, 3, 4. Uma diminuição bem aqui no cantinho. 6 pontos nessa parte aqui da frente, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais uma diminuição. Termino com 3 pontos. Certinho aqui em cima do marcador. 1, 2. Peraí que eu peguei o marcador junto. Agora sim, 3, temos 17 pontos. Próxima carreira, começo com um ponto. Uma diminuição. 3 pontos. 1, 2, 3, uma diminuição. 4 pontos nessa parte aqui da frente. 1, 2, 3, 4. Mais uma diminuição. Termino com 3 pontos. 1, 2, 3. Temos 14 pontos. Agora, eu vou fazer 2 carreiras contornando esses 14 pontos aqui. Pode colocar um pouquinho mais de enchimento nessa bolinha aqui da frente do pé. Vamos só, deixa o marcador ali e vai contornando até fazer as 2 carreiras. Subi as 2 carreiras, coloquei enchimento. Vou passar o marcador aqui pra cima e agora a gente vai crescer esse tornozelo aqui, ó. Para começar, um ponto e 2 aumentos seguidos. Um aumento, próximo ponto, um aumento também. Agora, 4 pontos para a gente poder chegar ali na frente. 1, 2, empurro o enchimento para não costurar com ele, hein? 3, 4, tô aqui na frente, vou fazer 3 aumentos, um para cada ponto
dedo que tá bem na frente do pé. 1, 2, 3, para terminar 4 pontos até chegar no marcador. 1, 2, 3, 4. Marcador para cima. Agora temos 19 pontos. Vou fazer uma carreira contornando esses 19 pontos. Os 19 pontos feitos, marcador para cima. Agora, 3 pontos. 1, 2, 3, um aumento. 1, 2 no mesmo ponto, um aumento. 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, um aumento, um ponto sozinho, depois um aumento, e aí eu termino com 5 pontos, até chegar ali no marcador. 1, 2, 3, 4, 5. Temos 22 pontos e vamos contornar fazendo uma carreira só com 22 pontos. Já passei o marcador para cima, já coloquei mais enchimento aqui no calcanhar. Agora, 3 pontos. 1, 2, 3, um aumento. 10 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 2 aumentos seguidos aqui. 1, 2, termino com 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Temos 25 pontos. Vou subir uma carreira com esses 25 pontos aqui. Marcador para cima. Próxima carreira, 3 pontos. 1, 2, 3, aumenta. 2 pontos. 1, 2, aumenta. E agora eu vou fazer aqui 18 pontos até chegar no marcador de novo. Vou chegar até lá. Vamos ficar com 27 pontos. Depois disso, 2 carreiras contornando esses 27 pontos. Então, primeiro você termina essa carreira aqui, até chegar no marcador, aí sobe o marcador e depois faz 2 carreiras contornando ali os 27 pontos. Então, terminada aqui a patinha, né, a primeira, a gente corta o fio, pode puxar aqui, pode tirar marcador, aqui, com a agulha assim, de cima para baixo, eu vou pular o primeiro, no segundo eu encaixo a agulha aqui e vou levar esse fio lá para trás. Volto aqui nesse que eu tava costurando e vou passar a agulha só pelo meio do fio para levar esse fio lá para trás assim. Seguro nessa alcinha aqui de cima, pode puxar e agora puxa nesse grandão aqui e a gente fez um ponto falso para poder arrematar e todo mundo ficar no mesmo tamanho.
Então, fez a primeira, você deixa aqui, coloca assim, coloca enchimento, deixa de canto. Aí volta, faz a segunda perninha aqui. Com a segunda perninha, a gente continua para poder prender as duas. Então, aqui, eu subi até a gente subiu aqui, a gente foi até a carreira 29, a gente tem 27 pontos. Os dois são iguaizinhos. A partir dessa segunda perninha aqui, a gente vai fazer 13 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Agora, eu vou pegar essa primeira perninha, aqui, ó, prestando atenção naquele ponto falso, a gente sabe qual foi o pontinho falso que a gente fez. Só puxar aqui que você vai ver movimentando. Eu vou encaixar no último ponto que a gente fez, onde a gente levou o fio pela metade dele ali, pelo meio. Tá? A gente vai encaixar aqui. Se você tiver dúvida, coloca um marcador depois que você encontrar o ponto. Feito os 13 nessa perna, a gente vai fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3. E aí, com o ponto aqui que a gente já achou, o último ponto que a gente fez antes desse ponto falso, aqui eu puxo, emendo aqui e faço um ponto baixo. Prontinho. Já prendemos, então, as duas perninhas. Vou fazer 6 pontos. Já fiz esse primeiro. Esse segundo ponto eu não vou pegar só aqui. Eu preciso pegar também com essa correntinha que tem aqui embaixo, ó. Então, eu encaixo um pouquinho mais aqui embaixo. Assim, ele fica bem firme. Alonga para dar o tamanho. E faço aqui. Esse é o segundo. Continuo fazendo. 3, 4, 5, 6. Um aumento. Agora, 12 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, um aumento, mais 7 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos. Terminei de costurar nessa perna inteira. Aqui, eu vou prestar bastante atenção, conforme a gente vai costurando, essa perna vai se embolando um pouco. Precisamos identificar as 3 correntinhas, colocar elas assim, ó, certinho, aqui. O desenho bonito das correntinhas, para que ela não fique assim, peraí. Para que ela não fique assim, ó, toda torcida. Então, deixa as correntinhas certinhas, organizadas. Volta aqui, segurando a perninha assim, ó, pra frente. E a gente vai continuar aqui, passando agora pelas correntinhas. Depois daqueles 7 pontos, agora eu vou fazer aqui 3 pontos, um em cada corrente. E eu vou pegar, usando o gancho, essa alcinha que tem aqui embaixo. Dá pra perceber aqui, ó, a alcinha de baixo, aqui a alcinha de cima. Então, com o gancho eu viro assim, ó, já fica bem mais fácil. Aperto aqui, ó, puxando para não ter buraco e faço aqui o primeiro ponto baixo. Vou continuar fazendo assim, um para cada correntinha, ó. Se a gente vira, fica bem fácil de pegar só essa alcinha. E aqui, 2, na última correntinha, 3. Os pezinhos
pra frente, a gente vai continuar costurando desse lado aqui agora. Mais 6 pontos. Então, saindo daqui, prestando atenção de não fazer nesse primeiro aqui, a gente já vai encaixar ali, ó, no primeiro ponto, aperta para não ter buraco. E aqui, já faço 1, são 6 pontos. 2, 3, 4, 5, 6. Uma correntinha. Não tem correntinha. Um aumento. Agora, 13 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pode passar pelo marcador, ele nem vai ser mais ali. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Um aumento. E agora mais 6 pontos até chegar ali nas correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cheguei aqui nas correntinhas, levantando assim, ó, abrindo mais um pouco. Eu consigo identificar aqui as 3 alcinhas. Encaixo na primeira, faço aqui um ponto. Na segunda, usando o gancho fica mais fácil. Faço o segundo ponto e na terceira, faço aqui o terceiro ponto. Prestando atenção, ó, que é na alcinha aqui. Fiz o último pontinho. Vou tirar esse marcador que tá aqui. E agora, ele vai ficar nessa parte aqui, ó. Nesse último ponto dessa correntinha. É a partir daqui que eu vou contar. Temos, então, 64 pontos. E agora, vai ser a maior parte, eu vou fazer 11 carreiras, contornando esses 64 pontos. Muita atenção nesse primeiro aqui. Ó, chegando bem pertinho, a gente consegue ver ele bem espremido aqui, ó. O primeiro ponto. O resto tá muito fácil. Vai só contornar aqui por todos os pontos da perna. E aí, contornando a perninha, tem aqui os 3 pontos bem no meio. Você passa pelos 3, faz a perna, passa por aqui e não sobe o marcador. Deixa o marcador aqui, que é para você poder ter noção de quantas carreiras você já fez. Até ter 11 pontos bem acima do marcador. O corpo aqui tá tomando formato, né? Tá ficando bem grande. E só tem o enchimento até os pés, até aqui o tornozelo. Essa parte aqui ainda tá bem fofa, nem dá pra contar como enchimento ainda. Não dá pra colocar muito, por enquanto. Depois daquelas 11 carreiras, marcador aqui pra cima. E vamos iniciar uma sequência bem fácil para poder fechar esse corpo. A gente vai fazer a mesma sequência até o braço. Que a gente vai fazendo essa sequência por 4 vezes sempre. Eu vou começar, então, com 14 pontos e uma diminuição. Por ser par, eu vou colocar metade desses pontos aqui. Uma diminuição, e aí faço 14 pontos e uma diminuição por 3 vezes. No final, faço os 7 pontos, porque é metade de 14. Deixei aqui uma metade no começo, a outra metade no final. Depois disso, contorno uma carreira de ponto baixo. No próximo, 13 pontos e uma diminuição. Aí eu faço normalmente por 4 vezes. Depois disso, ponto baixo sobre ponto baixo. Então, eu vou de 14 até 5, diminuindo de 1 em 1, e a cada carreira de diminuição, vou fazer uma carreira de ponto baixo sobre ponto baixo. Lembrando que sempre que for par, eu vou dividir, colocando só metade aqui, deixando a outra metade para o final.
Assim, a gente vai desencontrar esses aumentos e vai fechar bem bonitinho, bem redondinho, essa parte aqui em cima. Então, vou começar agora com 14, ponto baixo, 13, ponto baixo, 12, e aí a gente vai seguindo até chegar em 5 pontos e uma diminuição aqui. Por 4 vezes, a gente faz a carreira de ponto baixo juntando os braços. Então, só termina a parte de 5 pontos e uma diminuição. Não faz ponto baixo sobre ponto baixo, a gente vai juntar o bracinho depois. O corpinho, a gente chegou até 24 pontos, e aí ele fica assim, depois que a gente coloca enchimento até aqui, mais ou menos metade do corpinho. E chegou a hora de colocar os braços. Temos os 2 braços prontos, e por enquanto a gente fez aqui as 14 carreiras e cortou o fio, né? Vamos primeiro juntar aqui, essa parte de cima do braço, para depois a gente costurar ali junto no corpo. Vou usar essa agulha normal aqui. Aqui, a gente tem 13 pontinhos. A minha agulha tá aqui nesse pontinho de cima, a agulha não, o fio. E eu vou dividir assim, para deixar a metade certinho em cima e a metade aqui embaixo. E aí, esse fio aqui eu vou passar primeiro assim, ó, por dentro desse aqui, para ficar bonitinho, e eu já junto esses dois, ó. Esse primeiro com esse segundo aqui, fechou assim, ficou bonito. Agora, eu tenho que mirar esse segundo com esse segundo aqui. O meu fio tá aqui embaixo, então eu vou daqui pra lá, assim, a gente vai trabalhar aqui em zigue-zague. Agora, de cima pra baixo, sempre juntando 2 pontinhos, de baixo pra cima, de cima pra baixo, por último, de baixo pra cima. E aqui, a gente juntou esses pontinhos todos, deixou um só aqui no cantinho, que é o 13º. Ele vai ficar sozinho pra lá. Aí, eu fiz isso pros 2. Feito isso, aqui, voltando no corpo, o marcador já tá pra cima, eu vou começar fazendo 4 pontos, para poder chegar até lá a hora de unir o braço. Então, faço aqui os 4 pontos. 1, 2, 3, 4. Para unir aqui, ó, traz aqui pra frente, e aí eu vou pegar só nesses pontinhos aqui da frente. Por mais que eu tenha juntado os 2, eu vou pegar só nessa primeira fila aqui, nesses 6 pontos que tem aqui na frente, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu encaixo só nesse aqui, assim, ó. E aí, encaixo aqui no corpo. E faço aqui um ponto. Encaixo aqui nesse primeiro, só em um. Encaixo no segundo, fiz 2. Vou continuar fazendo assim. 3. 4. 5. O último aqui. 6. Tem um fiozinho aqui do braço, mas não se preocupa, deixa ele pra lá. Aqui, na parte da frente, vou fazer 7 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Trazer aqui o bracinho, muita atenção para deixar os 2 virados, com a mãozinha assim virada para frente, ó, tal qual o pé. E aí, vou encaixar nesse primeiro aqui, só nesse no primeiro da fileira da frente. Aqui os 6 pontinhos, também dá para contar fácil. Encaixo aqui e no corpo. E faço aqui os 6 pontos. 1, 2,
3, 4, 5, o sexto tá aqui no cantinho, 6. Para terminar, um ponto bem acima aqui do marcador. Pronto, e marcador aqui pra frente agora. Desse jeito. E aí, temos aqui os bracinhos. Esses fios eu vou passar ali pra dentro agora. Aqui. Vou encaixar num pontinho que estiver mais perto possível desse fio, ó. Que estiver mais perto e puxar ele ali pra dentro. Assim. E aqui, a gente vai fazer 2 nós unindo esses 2 fios e depois a gente corta. Não puxa muito, senão ele vai ficar deformado. É só o suficiente para arrematar esses fiozinhos aqui. Dois. Você pode cortar ou pode só encaixar eles ali pra dentro. Pronto. Ainda aqui temos 24 pontos. Essa próxima carreira eu vou fazer um ponto e uma diminuição no começo, mas a sequência é de 2 pontos e uma diminuição. Essa sequência vai acontecer aqui depois por 5 vezes. Primeiro, um ponto, uma diminuição. Agora sim, 2 pontos e uma diminuição. A gente vai passando por cima aqui do braço, normalmente, com os pontos que a gente fez na carreira anterior, ó. 2, diminui. E aí, começa de novo a sequência, 1, 2, e diminui. Assim, por 5 vezes, até a gente chegar bem perto do marcador, mais em cima do marcador, a gente vai colocar um ponto sozinho, porque eu tô dividindo essa primeira repetição. Tô fazendo a diminuição aqui, aquele pontinho sozinho em cima do marcador, temos, então, 18 pontos. Então, agora eu vou contornar esses 18 pontos que temos aqui. Só uma carreira de ponto baixo sobre ponto baixo. Esses bracinhos, para que eles fiquem juntinhos ao corpo, recomendo colocar um alfinete para ele não ficar abertinho assim, e depois ele se acostuma a ficar mais para baixo. Então, vou espetar aqui, aproveitando que o corpo já tá bem cheio e gordinho, espeta aqui, que ele fica. Ele vai se acostumar de ficar assim para baixo. Au. Deixa assim, e também ajuda a gente a costurar com o braço fechadinho. Fazer aqui a carreira de ponto baixo sobre ponto baixo. Terminei aqui, marcador pra cima, cadê ele? Última carreira de diminuição. Vai ser um ponto e uma diminuição por 6 vezes, só intercalando. Faz um ponto sozinho, depois diminui. Aí, a gente vai ficar com 12 pontos. E é um tamanho bom para crescer o pescoço. E esse pescoço deixar bem firme para ele sustentar a cabeça do coelhinho. Subi 8 carreiras. A gente tinha feito um ponto e uma diminuição. E aí, no final, ficamos com 12 pontos. Depois eu contornei esses 12 pontos aqui por 8 carreiras. Esse tubinho aqui, que a gente vai deixar bem reforçado, que é para poder encaixar aqui na cabeça. E aqui a gente reforça com enchimento. Só vou colocar enchimento. Coloquei bastante, principalmente aqui no ombro, é o mais importante.
E depois a gente vai encaixando, colocando bem devagar para poder terminar e deixar essa parte bem durinha. É esse pescocinho que vai sustentar a cabeça. Acho que 8 carreiras já é o suficiente e sei que também tem algumas técnicas como colocar um tubo de cola quente aqui. Você só corta um pedacinho, não precisa gastar um tubo inteiro, não precisa ir até aqui embaixo. Reforça colocando bastante enchimento aqui e aí você coloca o tubinho de cola quente. Um pedacinho desse tamanho já é o suficiente, só para manter esse pescocinho duro para ele não ficar entortando aqui. Mas ó, eu coloquei enchimento até essa parte e ela não entorta, essa parte aqui da base. Ó, mesmo virando aqui, essa parte de cima ainda não tem. O resto aqui eu já consegui colocar. E aí depois, escolhe a técnica que quiser, colocando aí o tubo de cola ou não. A gente fecha com 6 diminuições. Eu vou fechar aqui com algumas diminuições, 4, e aí eu coloco o enchimento até o topo e depois eu termino com as outras duas. Para não costurar pegando, né, esses fiozinhos do enchimento. Aqui fiz as 4, aí sobrou um buraquinho bem pequenininho. Aqui eu vou terminar, já tá até a metade mais ou menos, vou terminar de colocar um enchimento aqui. Eu já tô achando muito grande esse espaço. Vou terminar de fechar aqui, porque como eu coloco com a ponta da tesoura, não preciso de um espaço tão grande. Então, terminei aqui as 6 diminuições. Vou terminar de colocar agora o enchimento. O enchimento aqui já tá completo. Agora eu vou cortar aqui o fio. Pode puxar essa parte aqui e colocar na agulha pra gente poder fechar bonitinho. Aqui, a gente tem 6 fios. Deixa eu terminar de empurrar essa pontinha de enchimento aqui. Vou pegar na primeira alcinha aqui, ó, dos 6 fios. 1, 2, 3, 4, 5. O último aqui eu pego por dentro das duas. 6. Agora, segura aqui assim e puxa aqui, aí ele fecha bonitinho. Vou encaixar a agulha aqui no meio e sai em qualquer ponto, de preferência na parte de trás. Aqui, ó. Vou sair não muito distante. Segura e puxa bastante para poder fechar. Pronto, fechou. Aqui esse tubinho, né, o pescoço tá bem firme. Vou cortar aqui a linha rente. Esse marcador já posso tirar aqui. Tirar esses alfinetes, ver aí se fez alguma diferença pra você. Acho que fez mais diferença desse lado aqui. Esse aqui ainda ficou um pouquinho altinho, levantado, né? E aqui a gente já consegue unir, juntar a cabeça. A cabeça a gente vai colocar rosqueando. Ó, aqui, ó, vai girando assim, devagar, rosqueando, que ela fica. Mas, obviamente, ela ainda tá solta, né? Se puxar aqui, ela vai sair. Só pra mostrar que é rosqueando assim, não aperta, senão vai acabar entortando o pescoço. Mas, pra gente poder prender, fio aqui da mesma cor. Aqui, vou cortar um pedaço. E aí, vou usar aqui uma agulha grande, porque eu vou passar pela cabeça inteira. Aqui. Ó, uma agulha grande, porque a gente vai até ali em cima. Então, vou encaixar aqui.
vou tirar aqui essa cabeça desse pescocinho, que a gente começa na cabeça. Vou encaixar meu dedo aqui, ó, para eu poder sentir a agulha, e essa minha agulha não tem ponta. Eu sempre tiro as pontas das agulhas, porque eu sempre me furo. Aqui em cima, no anel mágico aqui, ó, num desses pontinhos do anel mágico, eu vou encaixar a agulha para que ela fique bem no meio. E aqui, ó, sentir aqui a agulha na ponta do meu dedo, eu guio para poder passar certinho aqui, ó, pelo buraquinho, para ele não passar por dentro daquele cone que a gente fez aqui do pescoço e da cabeça também. Passei aqui esse fio, deixa o suficiente aqui em cima pra gente poder segurar e amarrar, ó, deixei fio suficiente aqui em cima. Agora aqui no pescoço. Vou deixar vou deixar espacinho aqui pra ter um pescocinho, um mínimo de pescoço. Passei a agulha aqui, ó, cruzando a cabeça. E daqui, vou voltar ali, ó, pelo mesmo buraquinho e vou sair lá em cima. Não é no mesmo ponto, tem que ser um pontinho só do lado de onde a gente encaixou. Pronto. Já fiz. Aqui, vou devolver a cabeça rosqueando com calma. Depois que você rosqueia e encaixa, não tem problema. Aí ela não tomba mais. Aqui, vou deixar a mão assim e segurar aqui na cabeça do coelho. Deixa meio que o corpo só apoiado aqui. E aí, esses dois fiozinhos aqui, eu vou puxar eles agora. Já rosquei o suficiente, mas ainda tem fiozinho aqui sobrando, tá vendo? E o jeito de segurar a cabeça assim vai me facilitar para poder puxar e eu entender até onde que eu tô puxando. E se eu preciso puxar mais, porque talvez ainda tenha fio lá dentro. E aí, para não ter essa dúvida, eu seguro desse jeito, com os fios aqui, ó, separados. Eu vou puxar esses fios. Você vai ver minha mão andando agora aqui, ó, subindo. O corpo nada alterou, isso quer dizer que eu tô puxando ali os fios que estavam frouxos na parte de dentro. E aí, a partir do momento que aqui, ó, você consegue ver o corpinho levantando, já que você tá segurando só a cabeça, o corpinho vai começar a encaixar ali, ó. Tá vendo que tá mexendo o corpo? Então, já chegou, já é o suficiente. Lembra de deixar um pouquinho de pescoço aqui pro coelhinho. E aqui em cima, acho que vai ser um pouco difícil aqui, porque o meu espaço da mesa aqui pra câmera é bem limitado, então não consigo deixar esse coelhinho em pé. Vou tentar assim, ó, na diagonal aqui, bem no cantinho da tela, você vê que tá aqui, ó, tem um pontinho de separação. E aqui eu vou fazer, até sair, vou fazer aqui um nó para poder prender essa cabeça. Não posso apertar esse nó. É o suficiente mesmo para a cabeça não desgrudar desse pescoço. Mas se eu apertar muito, essa parte aqui do meio da cabeça vai ficar funda. E aí você vai perceber que tem um nozinho ali, vai ficar fundo como essa boca. E não é interessante, né? Tem que passar despercebido esse nozinho. Então, fiz aqui, ó, um nó normal, sem força, sem pressão. Vou fazer o segundo. Aqui. Fiz ali o segundo, esse segundo eu posso apertar um pouquinho mais. Agora, esses dois fios, eu posso encaixar aqui, ó, em uma agulha. Vou colocar numa agulha menorzinha. Pra eu poder tirar ali o nó, porque se eu cortar ali, vai ficar assim as duas perninhas pra cima. E fica feio. Então, aqui... Ó, vou escolher um dos dois pontinhos. Deixa eu apertar um pouquinho mais esse nó, esse segundo. Vou passar por dentro de um desses pontinhos aqui, que saiu a agulha, ó. Eu encaixo aqui e vou para qualquer outro canto. Pode ser aqui na parte de trás, ó. Vou passar por aqui. Aí, esses fiozinhos, ó, vem pra cá. Passou.
Aqui, o nozinho tá na parte de cima. Se eu puxar esse fiozinho, você vai ver que o nó, ele vai dar uma deslocadinha ali pro buraquinho onde eu passei a agulha. Ó, é só puxar, viu? E aí, ele já entrou. E aí, aqui em cima, fica só um fiozinho passando, por isso que não pode apertar muito. Senão, esse fiozinho vai ficar fundo. Mas, ó, tá só um pouquinho de nada e é da mesma cor aparecendo aqui, prendendo a cabeça. O nó de verdade ficou lá pra dentro. Agora aqui, eu posso cortar, rente e cabeça presa, corpinho pronto, nozinho ali, ó, bem escondido, mesma cor do corpinho. Começar com um anel mágico e 6 pontos aqui dentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fecha. Próxima carreira, 6 aumentos. Passa aqui por cima desse nozinho aqui, né? Vou fazer aqui 6 aumentos. 2, 3, 4, 5, último aqui, 6 e um marcador. Vou botar o marcador nesse último ponto, vou fechar melhor aqui o anel mágico. Próxima carreira, 1 ponto e 1 aumento. É só intercalando. 1 ponto e 1 aumento. No final, vamos ter 18 pontos. Chegando no final, marcador para cima. Nessa próxima carreira, eu vou começar com 1 ponto, 1 aumento. Tem um nó aqui, ó. Vou cortar esse restinho de fio que tem aqui. Desse nozinho. Das linhas que estão para fora. E aí, nessa carreira aqui é 1 ponto que eu começo, né? Eu vou fazendo até chegar bem perto desse nozinho. E aí, 1 aumento aqui. Ainda dá para poder puxar. Pronto. Agora, eu deixo esse nozinho ali, de canto. Isso se a sua linha tiver algum nó em algum momento. Em qualquer costura. Você deixa o nozinho ali de lado, até segura ele aqui. Aí, agora aqui é o aumento, então, no mesmo lugar, deixa eu encaixar minha agulha. Eu deixo aqui, ó, segurando esse nozinho ali, que é pra poder não pegar esse nozinho. Pronto. Aí, ele vai ficar para essa parte de cá. Ficou até frouxinho, ó. Aí, o nozinho fica pra parte de dentro e não tem problema, porque a gente vai depois colocar enchimento. Então, me livrei do nó. Vou continuar, então, fazendo aqui 2 pontos e 1 aumento. 2 pontos, aumenta. E continua assim 5 vezes. 1, 2, aumento. Até chegar ali bem perto do marcador. 1, 2, aumenta, já é a minha última repetição, e aí 1 ponto aqui em cima. Terminamos com 24 pontos. Passo o marcador para cima, agora eu vou fazer 4 carreiras, contornando esses 24 pontos. Vou puxar aquele nozinho um pouco para baixo, para ele não me atrapalhar mesmo. E passar por ele, deixar ele lá para trás. Vou só contornar aqui, deixo o marcador, né, até ter 4 pontos bem acima dele. Terminando aqui de fechar, coloquei mais enchimento, aí eu parei aqui, ó, faltando só 2.
Terminei, o pomponzinho fica todo preso. E aqui eu só tenho um fio, então vou tirar da agulha e separar ele aqui em 2. Vou deixar 2 fios para um lado, 3 para o outro. Desse jeito, passar um desses fios aqui para qualquer um dos cantos aqui, para poder deixar um tantinho separado. Vou usar o próprio rabinho aqui para poder esconder esse nozinho, já que ele vai estar solto. Aqui eu só vou passar por um pontinho aqui bem do lado, só para separar. Vou fazer 2 nós. Diminuir aqui um pouquinho. Fazer aqui 2 nós. 1, 2. Vou passar aqui pra agulha, pra eu poder esconder esse nozinho assim como foi lá na cabeça. Encaixa aqui num canto e sai em qualquer outro. Que aí esse nozinho vai entrar, ó. Ele tá aqui no canto. Só puxar aqui, ele vem pro lado. E aí vai ficar discreto ali. E desse lado aqui eu já posso cortar. Pronto. Agora ele tem um rabinho. A gente termina aqui o coelhinho. Mas só o corpo. Eu ainda pretendo colocar uma roupinha nele na próxima aula. Aqui, para deixar ele bem fofinho, mais fofinho ainda, dá pra gente pintar, assim como pintei aqui nas bochechas, pintar algumas partes aqui do corpo, ó. Dá pra gente marcar a mão aqui na frente. Bem pouquinho. Desse lado. E pezinhos. Bem aqui, ó, na junção, na juntinha. É mais uma sombra que a gente põe aqui. Se quiser, dá pra marcar um joelho. Aqui, ó. Aí é bem mais específico. Na coxinha, a gente consegue aqui achar uma sequência de aumentos que pode ser o joelhinho, ó. 2 aumentos seguidos aqui. Consegue reparar? Vou só passar um pouquinho aqui, fingir que é um joelhinho, tá bem aqui, ó. Aqui embaixo. Achei os 2 aumentos do outro lado também. Passei um pouquinho. Vou tirar o excesso só para poder dar uma espalhada aqui. Mas eu acho que na junçãozinha fica mais legal. Só pra marcar alguma coisa. Junçãozinha aqui da mão. As bochechinhas eu acho que se fosse pra escolher um lugar só, bochecha e orelha. Pera, eu falei 2. Então, um lugar só, orelha. 2, então, bochecha e orelhinhas. E aí nem precisa fazer nada no corpo. Então, terminamos essa aula 2. E o seu bichinho já tá pronto. Mas se quiser deixar ele ainda mais fofinho, tem uma roupinha muito fofa, com detalhes muito bonitinhos, pra gente fazer na próxima aula. Até lá!